E aí, turminha, beleza? Vamos aí de novo, professor Anderson Moreira, no projeto Ingressar. Continuando o nosso assunto, que é envoltórios celulares, vamos falar sobre a membrana, mas vamos falar hoje sobre a parte mais importante do assunto membrana plasmática, que é o transporte através da membrana. Já vou dizer para vocês que o Enem adora esse assunto. Muita coisa para a gente entender, mas nada é impossível. Vamos devagarzinho aqui que a gente vai pegar tudo. No final, não tem questão que a gente não consiga resolver. Vamos comigo? Então, segue. Aí, pessoal, transporte através da membrana. Vou estudar primeiro aí o transporte passivo, depois o transporte ativo. Aqui é só uma apresentação, tá? O que vamos ver na aula de hoje? Vamos ver a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose, que é passivo. O que isso quer dizer, professor? Que não gasta energia, tá? A priori, não gasta energia, passivo não gasta energia. E o ativo, nós vamos ver aí a bomba de sódio e potássio, Na+ é sódio, K+ é potássio, endocitose, que eu vou dividir em fago e pinocitose. Fago é comer, pino é beber, né? Então quando for sólido é fagocitose, quando for líquido, pinocitose. E a exocitose, que é a saída, exo para fora. Vou chamar de exocitose, plasmocitose ou simplesmente defecação celular, beleza? Então segue aí, vamos lá para transporte passivo. Primeiro é a difusão simples. O que é a difusão simples, professor? É a passagem de moléculas do meio no qual a molécula tem a maior concentração para onde ele tem menor concentração. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um pilotinho aqui para você. Tomara que o professor não caia aqui. Vamos aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é um piloto, né? Vamos supor que seja um frasco de perfume. Onde tem mais moléculas de perfume? Dentro do frasco. Então, se eu abro esse frasco de perfume, as moléculas, você pode sentir o cheiro aí, ó. Vê se tu sente daí. Beleza. Vai da onde tem mais moléculas para onde tem menos moléculas. Isso é físico. Eu estou falando do cheiro, mas na verdade estou sentindo até o cheiro do piloto aqui. Por quê? Porque aqui tem álcool, né? Ele é volátil. Ele está indo onde há maior concentração de álcool para onde tem menor concentração. A gente costuma dizer, entre aspas, que isso é a favor do gradiente de concentração. Isso é físico. Não gasta energia para acontecer. Eu chamo isso de difusão simples. Então vamos dar uma olhadinha no desenhozinho aí? Olha o desenho. Você tem aqui as moléculas aqui, né? Você está vendo aqui as moléculas azulzinhas, elas estão em maior concentração do lado esquerdo, vão para maior concentração do lado direito. E o contrário também, ó, você tem mais a vermelhinha do lado direito, elas vão passar para o lado esquerdo, meio que se equilibrando aí, tá bom? Até as concentrações se tornarem iguais. Então nós chamamos esse processo de passagem de substância do meio de maior concentração para o meio de menor de difusão simples. Tranquilo? Fenômeno físico, não gasta energia, transporte passivo. Ok? Beleza, passei. Qual é o exemplo clássico que eu tenho da difusão simples no organismo biológico, no organismo humano principalmente, ou qualquer organismo, né, que está respirando? A hematose. O que é hematose? É a troca de gases que ocorre no pulmão, no nível dos alvéolos pulmonares. A concentração de oxigênio aqui na atmosfera é 21%. É uma concentração relativamente alta. Então, eu estou aqui representando por essa bolinha azulzinha aqui, ó. Onde é que tem mais oxigênio? No alvéolo ou no vaso? No alvéolo. Qual é a tendência desse oxigênio? Passar do alvéolo para o vaso sanguíneo. Onde tem mais dióxido de carbono, onde ele representou aqui com a bolinha branca, a concentração do dióxido de carbono na atmosfera é 0,04%, que está em contato com o nosso pulmão, ó. Está em contato, a atmosfera aqui, ó. O pulmão é um balão que está em contato com o ar. A concentração de gás carbônico é pequena. O sangue acabou de respirar, o corpo todo está respirando, produzindo gás carbônico. Onde é que tem mais gás carbônico? No vaso. Então vai da onde tem mais gás carbônico para onde tem menos. Como é o nome desse fenômeno? Hematose. É a troca de gases que ocorre no nível dos alvéolos pulmonares. O corpo, então, retira da atmosfera o oxigênio e joga para fora o gás carbônico. Isso é difusão simples, transporte passivo, não há gasto de energia. Ok? Beleza. Aqui só está mostrando a mesma coisa, tá? O gás oxigênio. Aqui no caso seria, né, em um tecido, né, talvez um tecido respirando, acontece a via inversa. Porque quando chega lá no tecido, o tecido vai ter menos oxigênio, então o oxigênio vai, né, na verdade, do sangue para o tecido,
porque ele tem mais oxigênio no sangue e menos no tecido, e o tecido que está respirando vai liberar o gás carbônico para o sangue, ok? Então essas são as trocas que ocorrem no corpo da gente. Bom, e a difusão facilitada, como o nome já disse, é a mesma coisa que a difusão simples, a mesma coisa. Só que as moléculas, elas podem ser um pouco maiores, as moléculas podem ter alguma carga, e elas vão precisar de uma molécula transportadora, uma molécula facilitadora. Muitas vezes são chamadas de permease. Mas o raciocínio é o mesmo. Vai sempre do mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, onde tem a maior concentração de uma molécula para onde tem a menor concentração daquela molécula. Então veja, eu tenho aqui um canal proteico, tá vendo? Onde eu tenho mais essas moléculas verdinhas escuras aqui, dentro ou fora da célula? Fora. Qual é a tendência dela? Permanecer aí ou entrar na célula? Entrar na célula. Então foi do mais concentrado para o menos concentrado. Foi contra ou a favor o gradiente? A favor. Transporte ativo ou passivo? Passivo. Gasta ou não gasta energia? Não gasta. Beleza? Essa molécula aqui, ó, tá pegando essa azul clarinha aqui, onde tem mais do lado de fora, não é isso? E ela vai passar para o lado de dentro. Só que ela pode ser uma molécula grande, um íon, que não tem passagem livre pela bicamada lipídica. Então ela precisa de uma permease, uma proteína facilitadora. É o que está acontecendo. A mesma coisa de fusão. Foi do mais para o menos? Foi. Da onde tem mais moléculas azuis clarinhas para onde tem menos. Foi a favor do gradiente? Foi. Então é transporte ativo ou passivo? Passivo. Gasta energia? Não. Mas precisou de uma proteína facilitadora. Essa é a difusão facilitada. Ok? Dificuldade nenhuma. Difusão simples, não tem a proteína. Facilitada tem. Pronto. Só isso. Tá? Ambas não gastam energia. Tá? Então um gráfico aí da difusão facilitada, tá vendo? Fala assim, quanto mais você for jogando a substância, mais rápido ela vai passando pela membrana. É isso que esse gráfico está mostrando. Parece difícil, mas não é. Ó. Aqui é a permeabilidade. Aqui em S é a substância transportada. O que esse gráfico está dizendo para a gente? Que quanto mais eu vou jogando a substância transportada, maior a permeabilidade, maior a velocidade que essa substância vai entrando. Mas é indefinidamente? Não. Vai ter um platô, né? Um máximo, que eu vou chamar de saturação. É como se eu lhe dissesse assim, ó, eu tenho várias proteínas para transportar, por exemplo, o açúcar. Então, quanto mais eu vou jogando açúcar, mais vai aumentando a permeabilidade, mais rápido o açúcar vai entrando. Vai chegar um ponto que a entrada do açúcar na célula vai se tornar saturado, porque todos os canais vão estar ocupados. Não adianta você jogar mais açúcar que não vai entrar mais rápido. A permeabilidade não vai aumentar, porque já atingiu o ponto de saturação. Ok? Então, muito cuidado com isso, que ele pode perguntar assim, se eu aumentar a quantidade da substância transportada, aumenta também a permeabilidade indefinidamente. Não, indefinidamente não. Até o ponto de saturação. Dali não aumenta mais. Esse é o gráfico da difusão facilitada. Bom, aqui é simples, tá, pessoal? Quando passa uma molécula só na membrana, ó, é uniporte. Uma molécula passou, certo? Quando as moléculas passam juntas, sim, quer dizer junto. Então, algumas moléculas entram juntas, como, por exemplo, a glicose e o sódio. Tem alguns transportadores que botam o açúcar e o sódio junto para dentro. A gente chama de simporte, que é o transporte junto. Nós vamos ver mais lá na frente a bomba de sódio e potássio, por exemplo. Você vai ver que o sódio é jogado para fora e o potássio para dentro. Então, quando um sai e o outro entra, antiporte. Então, passou um só, uniporte, os dois no mesmo sentido, simporte. Um entrou e o outro saiu, antiporte. Tá? Grave isso aí que também é importante. E agora nós já estamos na osmose. Osmose é o que mais cai. Toda hora eu pergunto de osmose. O que é osmose? Também transporte passivo, não gasta energia, tá? É o transporte espontâneo de solvente. Na biologia, quando eu falar de solvente, lembre da água, tá? Do meio hipotônico, já vou lhe dizer o que é hipotônico, para o hipertônico. O que é hipotônico? O meio que há menor concentração de soluto. Menor soluto é hipotônico. Tem mais soluto hipertônico. E aqui eu já vou chamar a atenção de vocês. Ó, presta atenção, que aqui já começa a confundir. O termo hipotônico e hipertônico se refere ao soluto, ou seja, a substância que é dissolvida, pode ser o sal e açúcar.
Então, hipertônico e hipotônico se refere ao soluto, mas na osmose só passa o solvente. Na osmose só passa o solvente. Na osmose só passa o solvente. 3 vezes, botar na edição aqui, na osmose só passa o solvente. Na osmose só passa água, ok? Só passa o solvente. Mas as palavras, hipertônico, opa, então tem muito sal, tem muito soluto. Hipotônico, pouco, tem pouco sal, pouco soluto. Hipo se refere ao soluto. Na osmose só passa o solvente. Vamos entender como é que acontece? Vamos lá. Conectei 2 soluções aqui. Ó. Essa é uma membrana semipermeável. O que isso quer dizer? Que o soluto não passa. Aí só passa a água, tá? Qual é o lado que tem mais soluto aí, mais coisa dissolvida? O lado esquerdo ou o lado direito? O lado direito. Então eu chamo ela de hipertônica. Por que hipertônica? Porque ela tem mais soluto. Mas a água vai do meio hipotônico para o hipertônico. Observe que no tubo 2 o nível de água subiu. Subiu? Porque quem passou foi a água. De que meio? Do hipotônico para o hipertônico. Então o que você tem que entender aí? Que na osmose só passa o solvente. Uma outra forma de você enxergar essa explicação é pensar onde há mais água livre para realizar trabalho. Porque onde tem menos soluto, tem mais água. É como se fosse a difusão da água. Se eu lhe perguntasse aqui, onde é que tem mais água, você olhando aí na primeira solução, onde é que tem mais água? Do lado esquerdo ou direito? Do lado esquerdo. Então a água vai da onde tem mais água livre para onde tem menos água. Então no tubo a água andou do lado esquerdo para o lado direito. Ok? Isso é osmose. Acontece espontaneamente? Sim. Gasta energia? Não. Transporte ativo ou passivo? Passivo. Ok? Não confunda isso. Passei. Algumas notas importantes aí que você tem que saber. Ó, a força que move a água de um lado para o outro, né, de um meio para o outro, é chamada de pressão osmótica. É a força que faz a água ir de um lado para o outro. E quanto maior a diferença de concentração entre as soluções, maior será a pressão osmótica. Tá? São 2 notinhas aí importantes. Qual é a força que faz a água, professor, de um lado para o outro? Pressão osmótica. Quanto maior a diferença de concentração, você tem uma água doce, uma água salgada, a água vai da água doce para a salgada. Tá? E essa força é a pressão osmótica. Passei. Vamos dar uma olhadinha aí como é que ocorre a osmose na célula animal. Tá? Coloquei a primeira situação, botei umas hemácias dentro de uma solução lá, né? Uma solução é uma mistura homogênea, coloquei lá uma solução e a hemácia. Não aconteceu nada com ela. O que isso quer dizer? Que a quantidade de água que está entrando é igual à quantidade de água que está saindo. Qual o meio que eu coloquei essa hemácia? Isotônico. O que é isotônico, pessoal? Ela ficou normal. Ficou normal porque a concentração foi a mesma. Olha o que aconteceu agora com ela. Ó. Ela murchou. Quando a hemácia murcha, a gente fala que ela sofreu plasmólise. Ela foi colocada em qual meio? Hipertônico, isotônico ou hipotônico? Aí, nesse caso, ela foi colocada no meio hipertônico. Como assim? Ela foi colocada no meio mais salgado do que ela. Então, ela perdeu água para o meio. O que aconteceu com ela? Murchou. Ela ficou plasmolizada. Ela perdeu água para o meio. Porque na osmose, a água vai do meio hipotônico para o hipertônico. Ela murchou. Olha agora a outra hemácia como ela está. Ela está inchada, tá vendo? Ela está túrgida. Entrou água nela. Entrou água nela e algumas, inclusive, estouram. Como é o nome desse processo? Turgescência. Ela ficou túrgida. Ela ficou inchada. Túrgida e estourou. Sofreu um processo chamado de plasmoptise. Ele estourou. Então ela foi colocada em que meio? Isotônico, hipertônico ou hipotônico? Ela foi colocada no meio hipotônico. Por quê, professor? Porque ela tinha mais sal do que o meio que ela estava. E na osmose a água vai do meio hipo para o hiper. Nesse caso, o meio da hemácia era hiper. A água entrou, ela ficou túrgida e estourou. Só para aprofundar mais um pouquinho, essa concentração de sais, no caso cloreto de sódio NaCl, é 0,9%. É isotônico. Então, quando você vai tomar um Gatorade, você vai tomar um isotônico, ele é o quê? 0,9% de cloreto de sódio. Ele é um isotônico. Quando você faz um exercício, você perde água, perde sais minerais, tem que repor as águas e os sais. Você vai tomar um isotônico. Diga aí um isotônico natural. Água de coco.
A água de coco é um isotônico natural. Quer ver um outro exemplo? Quando você coloca numa ferida um soro fisiológico, ó, se a água cair no seu olho, vai arder? Vai arder, porque a concentração da água do chuveiro, a água do mar, por exemplo, não é a do seu olho. Mas se você botar o soro fisiológico, já botou o soro fisiológico no olho, vai arder? Não vai. Se você se machucar e jogar água, arde? Arde, porque a concentração de sais é diferente. Mas se você machucou o braço, joga soro fisiológico, vai arder? Não vai arder, porque a concentração do soro é igual à concentração dos seus fluidos, 0,9%. Então, essa questão de hipertônico e hipotônico é relativo. Se a concentração é maior do que 0,9, você chama de hipertônico. Se é menor, você chama de hipotônico. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez aí, eu botei no meio isotônico. Como é que ficou a hemácia? Normal. Aqui são o nome específico na hemácia. Quando ela murchou, eu disse que ela sofreu o quê? Plasmólise. Mas na hemácia ela pode ser chamada também de crenação, que essas voltinhas aí a gente chama de crena. E quando ela fica túrgida, ela sofre plasmoptise. No caso da hemácia, tem um nome especial que você pode chamar também de hemólise. Mas é a mesma coisa, tá, gente? São só nomes específicos para a hemácia. A plasmólise você pode chamar de crenação e a plasmoptise você pode chamar de hemólise. Beleza, pessoal? E aqui está um exemplo de osmose reversa. Hoje se utiliza para... Tem alguns aparelhos que produzem água potável a partir de água salgada. Como? Se aumenta a pressão na água salgada e aí faz o contrário da osmose. A osmose reversa. Aí você, ao invés da água aí do hipotônico para o hipertônico, do hipertônico ela vai para o hipo, ou seja, do mais salgado ela vai para o menos salgado. Entendeu? Então, é o transporte de solvente de água do meio hipertônico para o hipotônico devido ao aumento da pressão no lado hipertônico. Beleza? Então, os aparelhos de osmose reversa, se houver uma crise aí, né? Como se estima que já existe em muitos lugares do planeta, a osmose reversa pode obter aí água potável a partir de água salgada. Que é o maior problema, né? A maior parte da água do planeta não é potável, é salgada. Essa figurinha aí está mostrando como ocorre a osmose na célula vegetal. E aí tem aqui, né, você está vendo aqui que do lado esquerdo ela foi colocada no meio hipotônico, ela ficou túrgida, tá? E no lado direito ela murchou, ficou plasmolizada. Eu vou lhe explicar aqui uma formulazinha, né, que vocês acham às vezes meio difícil, mas não é. É o dPd igual a PO menos PT. O que isso quer dizer, gente? Que o déficit, essas palavras às vezes confundem, né? Déficit de pressão de difusão é igual a pressão osmótica menos a pressão de turgor. Vamos desmistificar isso aí? O dPd é a sucção celular, é a quantidade de água que está entrando na célula, que vai depender da pressão osmótica, que seria a sucção interna, tá? Que é a força que está fazendo a água entrar nessa célula, menos uma força contrária da parede celular, gente, porque a célula vegetal ela tem parede. Então acompanhe comigo o raciocínio. Ó. Eu vou soprar uma bola. Quando eu estou soprando uma bola, ó, a bola está enchendo, tá? Encheu a bola. Vai chegar um ponto que essa bola não vai encher mais. Por quê? Porque a parede da bola fez uma força contrária. Eu vou soprar, ó, e se a parede for muito rígida, não vou conseguir soprar mais. Nesse ponto, a quantidade de ar que entra é zero. Se é zero, eu posso passar para o outro lado aqui, ó, na equação, ela está túrgida aqui, ó, não entra mais água. O dPd aqui é zero, né? Não está entrando mais água ali. dPd é zero, está túrgida. Então, eu posso passar o PO para o outro lado, né? O PT para o outro lado, vai ficar PT igual a PO, ou PO igual a PT. Porque nesse momento o dPd foi zero. A força da parede celular impediu que mais água entrasse. E o contrário, o PT é a pressão de turgor, que é a força da parede celular. O contrário, o que acontece? A célula murcha, chega num ponto que a parede celular não faz mais pressão nenhuma. Observe aqui que a membrana plasmática até se descolou da parede. Não está tendo a última força, que é o PT, é a pressão de turgor. Se não tem ela, você corta aqui o PT. Aqui, quando a célula está murcha, vai ser dPd igual a PO. Deu para entender, pessoal? Se não deu, dá uma voltadinha aí que você vai ver que vai ficar claro, tá? Como é que funciona a força na célula vegetal, entrada e saída da água? Obedece a formulazinha aí. Déficit de pressão de difusão é igual a pressão osmótica menos pressão de turgor. dPd, quantidade de água que entra na célula, pressão osmótica,
a diferença de concentração, né? Sucção, a força que faz a água entrar na célula, e o PT, a força contrária, que é a força da parede celular, impedindo que a água entre. Beleza? Passei. Olha esse gráficozinho aí, ó. Olha o gráfico e fala, ai meu Deus, que difícil. Não é difícil nada, ó. Olha o que ele disse, que o volume celular aqui é 100%. Ora, 100% a célula está túrgida, ela está cheia. Então eu vou lá no gráfico, observe o gráfico, ó, PO igual a PT, porque o DPD foi 0. Se ela está túrgida, não está entrando água nenhuma. Aqui é 0, 0. Quando eu vou lá em cima, PO igual a PT, eu achei o ponto. É assim que vem na prova. Ele pergunta ali, ó, no ponto A, PO igual a PT. Sim, se juntou ali, ó. No ponto A, DPD é 0. Beleza, porque não está entrando água nenhuma. Aí ele chega ali, ó, no ponto B, olha o que aconteceu com a célula. Ela foi murchando, a força da membrana foi diminuindo. Murchou toda aqui, ó, o menor volume. No ponto B, a força da parede celular, a pressão de Turgot é 0. Verdade, ó, foi descendo, 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 até que chegou a 0. No ponto B, ó, no ponto B, DPD igual a PO. Verdade. Que eu tirei essa força, na fórmulazinha ela sumiu. No ponto B, o PO foi igual, né, ao DPD. Tranquilo. Gente, não fuja do gráfico. O Enem muitas vezes coloca o gráfico para você interpretar e responder. Não fuja dele, tá? Vamos agora na osmorregulação. Olha que interessante a osmorregulação. Isso é um protozoário, é um paramécio. Ele é de água doce. Significa que ele tem mais sal do que o meio que ele está. Ele é hipertônico. Na osmose, a água vai do meio hipo para o meio hiper. O que está acontecendo com ele? Está entrando água nele. Está entrando água. Ele deveria crescer e estourar. Mas ele vai acontecer isso com ele? Não. Porque ele tem um vacúolo contrátil. Olha aí, o vacúolo contrátil, um pulsátil. O que ele faz? Contrai. Ó a água, ó a água. Se for uma ameba, também tem. Ele tem dois, geralmente, um em cima e embaixo. Contrai e vai jogando o excesso de água fora. A água está entrando, porque ele é hipertônico. A água entra nele, mas ele joga para fora. Qual o nome disso? Osmorregulação. Ele regula a osmose dele. Beleza? Olha o exemplo aí bacana no peixe. Vamos ver qual é o peixe de água doce e de água salgada? Será que dá para saber? Vamos ver, ó. Esse peixe não bebe água. Poxa, ele está no mar e não bebe água. Não, esse aqui não bebe água. Não bebe água porque para ele não é bom beber água. Já está entrando muita água nele, né? Então, entrada de água por osmose. Se está entrando água por osmose, ele deve ser de água doce ou de água salgada? De água doce. Porque ele é um peixe hipertônico. A água, então, está entrando nele. Então, ele é um peixe que urina muito ou pouco, muita urina diluída. Só que ele acaba urinando tanto que ele acaba perdendo sais essenciais para ele. Ele, então, vai absorver sais contra o gradiente de concentração. Esse é um peixe de água doce. Beleza? E na água salgada acontece o contrário, ó. A água que ele está mergulhado tem mais sais, é hipertônico, ele é hipo, então ele está desidratando. Ele está na água e está desidratando, exatamente. Está na água e pode morrer desidratado dentro da água, porque ele está perdendo água por osmose. Então ele bebe água, ele precisa de água, então ele bebe água. Mas ele vai urinar muito ou pouco, pouco. Se ele está perdendo água salgada, ele vai urinar pouquinho, entendeu? Mas nessa que ele bebe muita água, ele também vai ter sais demais no corpo dele. Né? Sais em excesso, ele não precisa de tanto sal. Então ele vai eliminar através das brânquias o excesso de sal, mesmo contra o gradiente de concentração. Então aí é transporte ativo, que a gente vai estudar a partir de agora. Então tá aí a osmorregulação no peixe de água doce e no peixe de água salgada. Bom, o último tipo de transporte é esse, tá? É o transporte ativo. O exemplo primeiro que você está vendo aí é a bomba de sódio e potássio. Na célula da gente, esses íons estão em desequilíbrio. Há uma polaridade. É importante que haja polaridade. Por quê? Porque a gente está vivo. Então mantém a diferença de íons, de sais minerais no corpo da gente. Então veja, a concentração de sódio, ela é maior do lado de fora. Mas mesmo assim, mesmo sendo maior do lado de fora, o sódio pega aqui, a bomba de sódio e potássio pega o sódio e joga ele para fora. Tá vendo aqui? E o potássio tem mais aonde? Do lado de dentro. Mesmo assim, a célula pega 2 potássios e joga para dentro. Fala, Emerson, tem mais sódio do lado de fora e ela joga mais sódio para fora? Joga. Contra o gradiente de concentração. Nesse caso aí,
foi da onde tem menor concentração para onde tem maior concentração. Isso aí é o esperado? Não. Isso aí é físico? Não. Isso não deveria acontecer. Para acontecer, gasta energia. Ele está mostrando aqui que gastou energia? Tá, ó. Ele quebrou ATP em ADP. Está mostrando que a célula gastou energia para fazer isso, porque transporte ativo vai do menos concentrado para o mais concentrado, gasta energia. Transporte ativo. Beleza, galera? E aqui nós temos o transporte ativo por endocitose. Então entrou aqui, ó, uma partícula alimentar, ela foi endocitada, tá vendo? Fez um fagossomo, que vai se juntar com o lisossomo, olha aí, ó, que faz a digestão celular, fez um vacúolo digestivo e digeriu. Essa é uma digestão heterofágica, lembrou aí? Porque veio de fora. Heterofágica, veio de fora. Aqui ele está mostrando outro exemplo, ó, uma mitocôndria que não funciona mais, uma mitocôndria que não está lá muito bem das pernas, saiu aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso, passou pelo complexo de Golgi, o lisossomo foi lá e digeriu aquela mitocôndria. A mitocôndria já estava lá dentro. O que faz o lisossomo? Digestão celular. Nesse caso aí, autofágica, né? Porque estava lá dentro, auto de si próprio. Então, na endocitose, a gente divide ela em duas, né? Fagocitose, nesse caso aí foi uma partícula sólida, fagocitose. Se fosse gotícula, se fosse líquida, a gente chamaria de pinocitose. Tá bom? Beleza? E aí você está vendo o transporte ativo aí, também uma exocitose. Como é? O que a célula aproveitou, né? Digeriu o que ela tinha para digerir, absorveu o que tinha para absorver, mas os dejetos ela aí jogou para fora. Tudo isso gasta energia, tá, gente? Tanto a fagocitose como a exocitose. A gente chama de transporte ativo, mediado por vesículas. Ela jogou fora aqui o que não queria mais. A gente chama de exocitose ou plasmocitose, ou simplesmente defecação celular. Beleza, pessoal? Então, com isso, encerramos aí mais uma aula muito importante, que é a aula de transporte através da membrana. Mais uma vez eu agradeço a presença, a atenção de vocês aí do outro lado. Continue assistindo às aulas de biologia, continue acompanhando o projeto Ingressar. É uma satisfação imensa tê-los aqui conosco. Tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.